Graça e paz a todos, todos sejam bem-vindos, vocês aqui no templo, vocês que estarão acompanhando o culto de casa. Vamos nessa noite prestar um culto vivo ao Deus vivo, celebrar, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo irmão que está do seu lado, agradecer a Deus porque a mão do Senhor tem nos guardado até aqui. E o salmista diz assim no Salmo 95: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriolemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Pai de amor, Pai bendito, nome santo e poderoso do teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite com o propósito de adorar, exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, pedimos que receba a nossa adoração, ó Pai, que este culto possa chegar no teu trono e ser agradável a ti, as nossas vozes, dons e talentos possam estar ao teu dispor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos num país onde temos a liberdade de culto, e pedimos a Deus por aqueles que estão na liderança deste país, desde o presidente aos vereadores, que possam fazer leis justas, leis que abençoem e beneficiem o seu povo, não apenas os cristãos, mas toda a nossa nação. Queremos pedir a Deus que o teu doce Santo Espírito fale em nossos corações, que ao cantarmos, realmente os louvores saiam do nosso coração, da nossa gratidão, e que o teu doce Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, fale em cada coração nessa noite, Pai. Assim nós oramos, assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está feliz de estar aqui nessa noite para louvar ao Senhor? Prepara este momento, prepara o teu coração neste momento para você adorar, para você contemplar a glória do Senhor, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a tua vida e Ele tem mudado constantemente o nosso viver. E nessa noite nós queremos suplicar a presença dEle aqui neste lugar, para que você e eu possamos sair daqui de fato transformados, porque a presença do Senhor está aqui. Amém? A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Transforma. E queremos ser moldados pelo Senhor. Mudaste minha vida, teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração.
vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecerão em vocês. O Senhor é fiel e Ele tem alegrado o nosso coração. E a presença dEle está nas nossas vidas a cada dia. Sigamos, prosseguimos em conhecer ao Senhor e nos enchermos da presença dEle. Nunca mais nós seremos o mesmo. Depois que nós conhecemos a graça do Senhor. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, Senhor. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Se quiser aplaudir esse, vem Vamos, força aí. Não serei tranquilo, eu sinto descanso neste viver. Isso pela caminho e só por ele, saboreio o... Levanta sua voz aí. É Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus. Isso foi sua história, leva da cruz sem pegar algum. Só porque me amou, ele me amou, foi por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Vamos só por e alegria pela vida eterna. Obrigado, Senhor. Nossa reverência. E nós vamos continuar dentro do nosso tema, que é a igreja em movimento. E quando nós falamos de movimento, não é qualquer movimento. Não basta estar movimentado. E como já diria o personagem de Lewis Carroll, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Não é apenas estar em movimento, mas estar no movimento correto, na direção correta. E quem nos dá essa direção correta é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, Ele que nos corrige quando nós pisamos a bola, quando nós vamos em direção oposta, ou quando nos conduzimos de forma inapropriada. Mas é Ele também que se alegra quando nós fazemos a vontade de Deus. Já teve aquela, vou dizer, talvez a palavra adequada não seja essa sensação, uma alegria no seu coração por algo que você fez, você fala, que bom, né? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus nos abençoa.
Aliás, Ele nos abençoa até mesmo quando a gente toma a decisão errada. Ele nos abençoa. Mas como é bom estar no seio da vontade de Deus. Como é bom poder fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Semana retrasada, nós falamos de Ananias e Safira. Nós falamos de Barnabé. E hoje, vamos dar continuidade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. E nós vamos ver o último versículo desse capítulo, o versículo 42. Mas nós vamos passear um pouco nesse texto. Versículo 42 diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Jesus não é um Cristo, Jesus é o Cristo. E durante a nossa caminhada, às vezes a gente confunde pensando que Cristo é sobrenome de Jesus. Mas Cristo não é sobrenome. Cristo é título. Cristo é a função que Jesus realizou. É Jesus o Cristo, Jesus o ungido, o escolhido de Deus. Aquele que foi enviado para poder mudar a minha história e a sua história. É interessante que esses irmãos, eles estavam pregando, ensinando que Jesus é o Cristo. Aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Aquele que havia sido falado pelos profetas. É o Cristo, o ungido, o Messias. Aquele que é enviado por Deus. E enviado para poder mudar a minha história e a sua história. Para poder fazer da minha vida e da sua vida algo diferente. Meus amados irmãos, este capítulo em especial, ele conta a narrativa envolvendo o casal que mentiu ao Espírito Santo de Deus e como consequência morreram instantaneamente, Ananias e Safira. E esse texto para mim ele traz uma verdade absoluta. Eu acho que algumas pessoas estão falando que o Deus do Antigo Testamento é assim, o Deus Novo é assim. Lembrar que o Deus Antigo e o Deus Novo é o mesmo Deus. Jesus vai dizer, em Hebreus vai estar dizendo, Jesus é o Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Em Deus não há mudança, não há sombra de variação. O mesmo Deus que agiu no Antigo, é o mesmo Deus que age no Novo Testamento. O mesmo Deus que perdoou no Antigo, é o mesmo Deus que perdoa no Novo Testamento. O mesmo Deus que agiu com justiça no Antigo, é o mesmo Deus que age com justiça no Novo Testamento. Não confunda a graça de Deus com liberalidade, com libertinagem. Vivemos na época da graça, mas a graça, ela nos alcança desde o Antigo Testamento. Meus amados irmãos, esse capítulo, como eu já disse, é especial, ele traz essa narrativa. E é interessante o verso 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu? Olha que interessante, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo o valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Eles mentiram. Eles tentaram o Senhor. Tentar a Deus é desconfiar da sua capacidade, da sua grandeza. Tentar a Deus é dizer, será que Deus pode fazer? Eles tentaram a Deus. Eles poderiam simplesmente falar, olha, eu vendi o terreno por um valor X e eu estou entregando esse valor. Eles não precisavam entregar. Aliás, meu amado irmão, no Antigo e Novo Testamento, você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a devolver o dízimo. Você não é obrigado a dar oferta. O cristianismo, a palavra de Deus, ela sempre nos leva à condição de sermos voluntários, de fazermos por gratidão, por reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Você deve entregar o dízimo aqui, não por medo. Você deve entregar o dízimo aqui por gratidão, por reconhecer o cuidado de Deus na sua vida, por reconhecer a mão de Deus te sustentando a cada dia. Eles mentiram, verso 5, eles tentaram, verso 9.
E verso 9 diz assim: então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pedem que sepultaram o seu marido, eles levarão você também. Esse é um exemplo de um casal que se une para o mal. Há cumplicidades boas, mas há cumplicidades ruins. Essa foi uma cumplicidade ruim. Lucas termina essa narrativa dizendo que sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviam falar desses acontecimentos. O que aconteceu com Ananias e Safira, a ação de Deus mostrou aos seus servos que não podemos brincar com Deus, que não podemos tentar passar a perna em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que conhece os intentos, as intenções do meu coração, do teu coração. Como o salmista já declara: antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já sabe. Mas quantas vezes a gente tenta dar um Pelé em Deus? Quantas vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e depois falar: Senhor, olha aí. Quantas vezes nós agimos como Abraão? Para que a promessa do Senhor se cumpra, Abraão, deita com a nossa escrava e o filho que tiver vai cumprir a promessa de Deus. Quantas vezes a gente tenta dar o nosso jeitinho? A gente chama de jeitinho brasileiro. A gente tenta: não, Senhor, não foi bem assim. Há uma narrativa no livro Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, que ele declara que certa vez os judeus, quando a casa estivesse pegando fogo no sábado, ele não poderia fazer esforço. Ele não poderia entrar na casa e tentar tirar as coisas, porque ele estaria quebrando a lei. Então o que ele fazia? Ele colocava o máximo de túnicas que ele pudesse sobre o seu corpo para poder sair da casa. Às vezes, para ganhar uma milha a mais, o judeu colocava itens pessoais numa distância para que pudesse ganhar um tempo mais. A gente tenta dar um jeitinho. E não é de hoje. Isso faz parte do ser humano. Adão tentou dar um jeitinho lá em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Não tem nada a ver com esses fatos. Se o Senhor não tivesse feito a Eva, eu estaria de boa. Quantas vezes a gente fala: se não fosse meu vizinho, se não fosse meu amigo, se não fosse a minha esposa, quem fez essa dívida nesse mês foi a minha esposa. Quantas vezes a gente tenta jogar para o outro? Quantas vezes a gente tenta dar um Pelé em Deus? Quantas vezes a gente tenta agir como Ananias e Safira? Talvez não com dinheiro, mas com outras coisas. A gente tenta falar: não, Senhor. Meus irmãos, essa ação de Deus demonstra que nós não podemos brincar com Ele. Não há como enganar o Senhor. Não há como se esconder de Deus. Não há para onde fugir. É isso que o salmista declara: se eu fizer minha cama lá no alto, que está, se eu fizer no mais profundo abismo, lá também tu estarás. Como fugirei da tua face? Não há como fugir da face de Deus. Você que está brincando de se esconder de Deus, para de se esconder de Deus. Para de brincar. Comece a colocar os seus dons e talentos ao serviço do Senhor. Porque Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Como diz meu querido pastor José Vieira Rocha, não existe crente desdondado. O que é o crente desdondado? O crente sem dom. Você tem um dom. A questão é: o que você está fazendo com esse dom? Nós estamos na jornada de oração. E uma das coisas que nós queremos despertar em você é o desejo de orar. E juntamente com o desejo de orar, o desejo de servir. O desejo de colocar os seus dons e talentos ao serviço do reino de Deus. Meus amados irmãos, nos versos 5 e 11, Lucas declara que grande temor veio sobre os que estavam ali, testemunharam da grandeza de Deus. Possivelmente eles lembraram da expressão do salmista: como eu posso fugir da tua face? Essa narrativa também traz luz que o Deus do novo é o mesmo Deus do antigo, como o escritor de Hebreus declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não dá para brincar com Deus, meus amados. Eu fico imaginando como Deus é misericordioso. Porque se cada vez que a gente mentisse para Deus, Ele tacasse o raio em nós, ou fizesse um infarto fulminante aqui, como foi de Ananias e Safira, ia faltar corpo, ia faltar gente para levar corpo, né? Tome cuidado. Porque Deus conhece o intento do meu coração e do teu coração. Se a nossa mãe
que é limitada, bater no olho, ela já sabe que a gente está mentindo. Quem aqui já tentou passar um Pelé na mãe? E quem aqui conseguiu passar um Pelé na mãe? Tentar a gente já tentou. Conseguir a outra história. Se a nossa mãe, que é limitada, humanamente falando, consegue entender quando a gente está mentindo, imagina o nosso Deus, que já sabe antes de você pensar em mentir. E aí você vê a misericórdia e o amor de Deus, que mesmo sabendo que você vai mentir, ainda assim Ele te ouve. Eita Deus misericordioso. Meu amado irmão, no início da igreja primitiva, alguns pensadores, entre eles um herege chamado Montano, quis diferenciar o Deus antigo e o Deus novo, distinguindo como Deus da lei e o Deus da graça. Esse mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje, no presente. E é preciso lembrar que em Deus não há sombra e nem variação de mudanças. Essa é uma das razões porque eu posso confiar em Deus, porque você pode confiar em Deus, porque Deus não muda. Porque se Deus fosse como eu e você que mudamos, se Deus fosse como nós, que quando alguém faz algo que não nos agrada, a gente vira a cara, imagine se Deus fizesse como nós fazemos. O que seria de nós? Eu não teria certeza da minha salvação, porque a salvação não depende de mim, depende da graça de Deus, da promessa de Deus. Se dependesse de mim, eu seria aquela famosa flor: bem me quer, não me quer, bem me quer, não me quer. Estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Mas como quem me garante essa salvação é Cristo Jesus, quem me dá essa certeza da salvação é Ele. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,16, o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Quem testifica, e testificar é da autenticidade. Testificar é falar: este é meu, este me pertence. Meu amado irmão, esse mesmo Deus do antigo é o mesmo do novo. O mesmo Deus de amor do antigo é o mesmo Deus de amor do novo. Não existe essa diferença. E esse texto deixa isso claro. Na sequência do texto, Lucas demonstra que esse temor não foi momentâneo. Porque talvez você pudesse falar: olha, eles viram o que aconteceu com Ananias e Safira e teve medo. Mas não, esse temor marcou mudanças na vida da comunidade local. Aliás, a palavra temor aqui está mais ligada com respeito do que com medo. Deus não quer que você tenha medo dele, mas sim respeito por sua pessoa, por quem ele é. Deus não quer que você seja um servo que tem medo dele. Deus quer que você seja um servo que tem respeito por ele. Há uma diferença entre ter medo de Deus e ter o temor do Senhor. É como aquela criança que quando o pai está perto, ela fica boazinha. Quando o pai sai, ela pronta. Essa criança não tem respeito pelo seu pai. Ela tem medo do seu pai. O respeito, eu vou agir da mesma maneira, perto ou longe. A mesma coisa quando você está entre os irmãos, você tem uma postura, e quando você está longe dos irmãos, você tem outra. A minha postura tem que ser a mesma, perto ou longe dos meus irmãos. Sabe aquela história do cidadão que chega no bar e fala assim: a graça e paz. Aí ninguém responde, ele fala para o dono do bar: dá uma pinguinha. Esse cara não tem o temor de Deus. Porque o temor do Senhor vai fazer com que a minha atitude seja a mesma em qualquer lugar que eu estiver. Como José. José poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Por que José não deitou com a mulher de Potifar? Pelo temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus amados irmãos, o medo nos leva a tomar decisões por causa das consequências que essas decisões podem gerar. Já o respeito, eu não tomo tais decisões porque eu entendo a grandeza de Deus. Eu sei quem Ele é. Então não faço por medo, e sim por respeito. Este é o verdadeiro temor do Senhor. Este é o temor que Jó tinha no seu coração. Esse é o temor que José tinha no seu coração. Esse é o temor que Deus quer que você tenha no seu coração. O respeito por Ele, aonde você estiver. Então, essa igreja em movimento, ela vive no temor do Senhor. E, em primeiro lugar, ela desenvolve os seus dons a serviço do reino.
verso 12 ao 16, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Uma igreja que vive e no temor do Senhor, ela desenvolve seus dons a serviço do reino de Deus. Foi isso que esses irmãos fizeram. A igreja de movimento, ela usa os seus dons, o carisma. A palavra carisma, a igreja carismática, é aquela igreja que usa os seus dons. Eu creio piamente na vigência dos dons. Amém? Eu creio que os dons são para os dias de hoje também. Mas eu creio no Deus que é um Deus de ordenança, um Deus ordeiro, não um Deus bagunçado. Tem muita gente usando o nome de Deus de forma bagunçada. Mas eu creio piamente. Eu creio piamente numa igreja que ora por alguém que está com câncer e essa pessoa pode ser curada. Eu creio. Porque o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou milagres no passado, opera milagres hoje. Meus amados irmãos, os dons são atuais e Deus os dá. Obrigado, meu irmão querido. Deus os dá conforme a sua vontade e a necessidade da igreja. Deus dá, a gente deve entender o princípio dos dons, não é o que eu quero, é o que Deus dá. Deus dá os dons. E volto a dizer, não existe crente desdondado. A questão é o que você está fazendo com o dom que Deus te dá. Você tem usado esse dom a serviço do reino de Deus? E dons são vários, irmãos, desde o dom de aconselhamento, dom da hospitalidade, dom de cura, dom de profecia. A questão é, eu tenho usado esses dons? Eu tenho deixado Deus me usar? Meus amados irmãos, Lucas usa duas palavras aqui, sinais e prodígios. E as duas estão ligadas e podem até ser sinônimos. Mas o principal dessas duas palavras é a sua origem. Os sinais e prodígios eram oriundos de Deus, da ação do Espírito Santo. E quando vem de Deus, não há confusão nem divisão. Quando o dom vem de Deus, não há divisão, não há confusão. Precisamos entender que os dons não são um fim em si mesmo. Eles apontam para a sua fonte de origem, o próprio Deus, e redundam em glória ao nome do Senhor. Todo dom tem como finalidade engrandecer o nome do Senhor. Todo dom tem como finalidade fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. A edificação da igreja e proclamação do Evangelho. Eles proclamavam o Evangelho. Você não vê aqui Paulo usando os dons, ou Pedro usando os dons para o seu próprio benefício. Falando, agora eu tenho o dom e agora eu vou. Não, pelo contrário. Nenhum dos apóstolos ficaram ricos com os dons. Dom não é para te enriquecer. Dom é para ser usado para transformar vidas, para edificar vidas. Dom é usado para a proclamação do reino do Evangelho do Senhor Jesus. E o maior dom que Deus nos dá é o dom da salvação. Porque tem dom, tem o dom e os dons. O maior dom que Deus deu a mim, deu a você, é o dom da salvação. Em segundo lugar, a igreja em movimento vive no temor do Senhor e proclama o Evangelho mesmo sendo perseguida. Essa igreja cresce na perseguição. Satanás percebeu o seguinte, olha, não adianta perseguir esses crentes não, que quanto mais persegue, mais cresce. Quantos aqui de vocês conhecem a missão Portas Abertas? Quem não conhece, eu convido você a entrar no site Missões Portas Abertas. Você vai ter lá o ranking
dos países de maior perseguição no mundo. O número 1 dos países, se não me falha a memória, é a China ou é a Coreia do Norte. Uma das duas. E é o lugar onde o Evangelho tem mais crescido. Nossos irmãos na China se celebram ao Senhor no que nós chamamos de igreja subterrânea, nas cavernas, nas grutas. A igreja cresceu, a igreja cresce. Meus amados irmãos, olha, acompanhem comigo o verso 17 ao verso 23. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tenho ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sumos sacerdotes que estavam com eles, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltaram relatando, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Eita glória! Já parou para pensar, meus amados irmãos? Eles foram presos por um único motivo: pregar o Evangelho. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Você prestou atenção na leitura? A primeira coisa que causou naqueles que não tinham temor de Deus foi inveja. Quero dizer a você uma coisa: quando você está fazendo a vontade de Deus, isso vai causar inveja em muitas pessoas. Vai ter levante, vai ter pessoa que vai querer te derrubar, vai ter pessoa que vai... tá vendo? Aquela ali. Como Jó. Jó só adora a Deus porque Deus está tudo para ele. Não foi isso que Satanás falou? Se Deus tirar as coisas de Jó, duvido que Jó vai adorá-lo. Meus amados irmãos, o inimigo das nossas almas, ele quer mais é que você caia. Portanto, fique firme no Senhor. Continue firme na palavra de Deus, no propósito de Deus. Use o seu dom para a edificação do reino de Deus. A igreja em movimento, usando os dons a serviço do reino, despertará a inveja de alguns. Neste caso, do sumo sacerdote e dos saduceus. Mais tarde, Lucas vai dar uma pista de quem são os saduceus. Lá em Atos 23:8, tem uma descrição de quem são os saduceus. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os fariseus eram judeus influenciados pela cultura grega. Eram judeus que já não acreditavam, que negavam a ressurreição, e por isso os atos sobrenaturais realizados pela igreja provocavam inveja. Porque quem é que discerne as coisas espirituais? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus. As coisas naturais, as coisas sobrenaturais são discernidas por aqueles que têm o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios. Não há como alguém que não tem o temor de Deus entender a salvação, a conversão de uma pessoa. Por isso que às vezes a mídia começa ali: fulano agora diz que é crente. Fez, aprontou e agora diz que é crente. Porque humanamente falando a gente não consegue entender. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. E só aquele que realmente entendeu e passou pela conversão vai entender o que é a conversão. Aqueles homens viram os sinais, viram os prodígios e ficaram, ao invés de engrandecer, louvar e adorar o Senhor, a atitude deles foi de inveja. Meus amados irmãos, os fariseus, eles mandaram prender os apóstolos, e Deus, na sua graça maravilhosa, liberta os apóstolos. Se a Bíblia diz que um anjo foi lá, eu creio que um anjo foi lá.
O anjo do Senhor nos liberta e manda dizer as palavras da vida, as palavras de Jesus que liberta, que transforma e restaura a vida. Não deixe ninguém te impedir de proclamar o Evangelho de Jesus. Não deixe ninguém te parar. Proclame a tempo e fora de tempo, com sabedoria, com discernimento, mas não deixe de proclamar Jesus. Não deixe de falar do que Cristo fez na sua vida. Porque quando você se cala, as pedras vão clamar. Quando você se cala, pessoas podem estar indo para o inferno, perecendo sem conhecer Jesus. Porque você que se calou. Porque você não quis ser, eu sou fanático. Você quis ser o bom aceitado da sociedade. Proclame Jesus. Precisamos entender que as circunstâncias, as ameaças não podem impedir a igreja de proclamar o Evangelho redentor de Jesus Cristo. As coisas espirituais são discernidas por aqueles que têm o Espírito do Senhor. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue discernir, não consegue entender. É como o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como que é isso? Eu vou por acaso voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele estava entendendo as coisas apenas de forma natural. E Jesus teve que dizer para ele: o Espírito sopra como quer e onde quer. Entenda isso. Quem transformou a minha vida não fui eu. Quem transformou a sua vida não foi você. Sozinho, nós estávamos como cego, tentando se guiar e cair no buraco. Sozinho, nós estávamos como aquela pessoa que está se afogando nas águas e tenta se debater nas águas e vai afundar mais. Cristo vem, nos tira do lamaçal do pecado, nos firma na rocha por um cântico de vitória nosso. Hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus. Em último lugar, a igreja em movimento vive no temor do Senhor e não muda sua agenda. Ela obedece ao Senhor. Qual era a agenda daqueles irmãos? Proclamar Jesus. Eles não mudavam a agenda. Talvez fosse eu, talvez fosse você, ia falar: epa, já fui preso uma vez, não vou ser preso de novo não. Mas, meu amado, verso 25 e diante diz assim: nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Tem sempre um fofoqueiro de plantão. Tem sempre aquele X9, como diz o pessoal. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Na primeira vez prenderam, mas agora eles estavam com medo do que o povo ia fazer. Verso 27, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Guarde isso. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Percebam o discernimento espiritual dos apóstolos. Deus deu o Espírito Santo a quem lhe obedece. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mais uma vez, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo a agenda de Deus, se levanta inimigos. Aquela galera falou: vamos acabar com esses caras. Os apóstolos não deixaram as circunstâncias, as dificuldades mudarem sua agenda, seu pensamento, seu foco da palavra de Deus. Pedro e os demais apóstolos reafirmaram a sua fé. A pergunta de Pedro é crucial.
a fala de Pedro é crucial. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa atitude de Pedro causou, além da inveja, furor e desejo de ver os mortos. O Evangelho não será recebido, muitas vezes, de bom grado. Haverá rejeição, será alvo de ódio. Jesus declarou isso aos seus discípulos: no mundo nós vamos ter aflições. Como seria maravilhoso que você falasse do Evangelho para alguém e naquele momento a pessoa: eu quero render minha vida a Jesus. Como seria gostoso? Mas vocês sabem que não é bem assim. A quem queremos agradar? A grande questão que eu e você precisamos responder é a quem queremos obedecer. A quem nós queremos agradar? A Igreja de Cristo, a Igreja de Movimento, deverá sempre pensar nessa questão, porque somos confrontados diariamente com essa realidade, com essa questão: agradar a Deus ou ao mundo? Hoje, nós estamos vivendo uma época de Evangelho light. E como que é esse Evangelho light? Vem do jeito que está, fica do jeito que está e não precisa mudar. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos passar por mudanças, devemos abandonar o velho homem, devemos lutar contra o velho homem. O caminho é estreito, só que hoje o pessoal está querendo passar com mochila e tudo. O caminho é estreito, irmãos. Não dá para servir a dois senhores. E antigamente, eu sou dessa época, alguns de vocês também, havia um discurso mais sólido do meio evangélico. Hoje, até por influência da própria sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade líquida, como diria Zygmunt Bauman, uma sociedade rarefeita, onde os valores não têm significados, onde estão tentando mudar todos os valores da família, do casamento, da sociedade. Antigamente você pegava o dicionário Aurélio, olha aí, dicionário Aurélio, essa coisa de gente velha. Barça. Ó, fala Barça, meu vizinho que tem uma Barça que eu falo para ele: meu filho, isso agora virou uma barca, né? Não tem sentido nenhum, né? Você abria lá na Barça, no dicionário Aurélio, estava lá a definição de família. Hoje já não tem mais definição de família. Ah, pastor, eu sou antiquado, eu sou preconceituoso. Não, eu sou bíblico. Vai para as Escrituras, você vai ver o que é família. Eu quero concluir dizendo a você: o texto termina com uma outra narrativa. Agora, os apóstolos estão diante do Sinédrio, e o Sinédrio é o tribunal dos judeus, formado por saduceus, fariseus e escribas. E quando há algumas causas judaicas, eles eram levados ao Sinédrio. Roma permitia que o Sinédrio tratasse das suas questões religiosas. Deus termina com essa narrativa, onde teremos o destaque de uma pessoa chamada Gamaliel, que confronta o Sinédrio, que orienta de forma sábia. A palavra de Gamaliel ao Sinédrio para refletir sobre o movimento do cristianismo. E ele vai dizer: se esse movimento for da parte humana, vier apenas de homens, daqui a pouco ele acaba. Ele usa dois exemplos: Teudas e Judas, que fizeram uma rebelião, e quando os outros morreram, o movimento dissipou. Mas ele faz um balanço. Mas se este movimento vem da parte do Senhor, cuidado para não estar lutando contra Deus. Há 2000 anos o cristianismo luta. Há 2000 anos o cristianismo tem enfrentado lutas em países, em cidades. E por que o cristianismo não dissipou? Porque não é uma religião simplesmente humana. Ela vem de Deus. Cabeça é Cristo, o fundador é Cristo. Quando Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai. E sobre essa tua declaração eu edificarei na minha igreja.
A declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja de Jesus, ela está edificada no Cristo ressurreto. O Cristo que foi assunto aos céus e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Gamaliel diz àqueles homens: cuidado para não estarem indo contra Deus. Meus amados irmãos, essa foi a primeira perseguição que a igreja sofreu. Essa foi promovida pelos judeus. Mais tarde a igreja sofrerá com os romanos. Em Atos 5,40, então chamaram os apóstolos, açoitaram e ordenando-os que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu fico imaginando essa cena, os apóstolos indo ali: glória a Deus, eu apanhei por Jesus, levei chicote por Jesus, mas não abri mão da minha fé. Estou sofrendo fisicamente, mas eu tenho algo que ninguém pode tirar, que é a minha fé no Senhor. Meus amados irmãos, e o texto diz no verso 42: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nós somos a igreja em movimento, somos a continuidade dessa igreja. Se hoje nós estamos aqui, é porque os apóstolos não retrocederam. Que se aqueles homens tivessem falado: ó, vamos parar, ó, o negócio está pesando, Roma está apertando, os judeus estão pegando o nosso pé. Eles tinham todos os motivos humanos para desistir. Eles tinham todos os motivos humanos, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar logo, e Jesus demorando de voltar. No nosso relógio, Jesus está demorando de voltar, não no tempo de Deus. Mas eles não desistiram. Se hoje nós estamos aqui, é porque esses homens continuaram semeando a palavra. Não um Cristo, mas o Cristo, aquele que foi enviado por Deus para nos livrar da condenação eterna, nos livrar do domínio do pecado, nos reconciliar com Deus e nos fazer povo de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que realmente possamos olhar para a cruz de Cristo e saber o alto preço que foi pago no meu lugar e no teu lugar. Que realmente eu possa dizer: Senhor, obrigado, porque eu te sirvo. E meu amado irmão, para com esse negócio, até eu me perseguindo na empresa. Tu não sabe o que é perseguição. Até eu fazendo bullying comigo. Jesus foi cravado numa cruz. Quando você começar a querer murmurar, começa a lembrar do que Cristo fez por mim e por você. A dor que Cristo sofreu por mim e por você. Quando Pedro, e aí não está na Bíblia, não vai procurar nenhum livro da Bíblia. Quando Pedro foi preso em Roma, quando Pedro se entregou, quiseram crucificá-lo, e ele falou: não sou digno de morrer como meu Cristo. E segundo a tradição, segundo a história, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Apóstolos foram decapitados, perderam sua vida, mas não perderam sua fé. Se hoje você está aqui, porque lá atrás, e aí depois leia Hebreus capítulo 11, você tem a galeria da fé, homens que não abriram mão da sua fé, para que hoje o Evangelho pudesse chegar até você, e para que você possa levar o Evangelho até você. Que eu e você sejamos instrumentos na mão de Deus. O Espírito Santo de Deus me use, te use. E creia, meu amado, que Deus nos capacita para realizarmos a obra. Pode ter certeza. Não mude quem você é. Não mude a sua agenda. Não deixe de falar de Jesus para ser politicamente correto. Pregue a palavra. Confie no Deus que te dá a palavra. Confie no Deus que te sustenta a cada dia. E desenvolva. Use os seus dons a serviço do reino, serviço do nosso Deus. Use os seus dons. Se Deus
Deus tem dado o seu dom de aconselhamento, pode aconselhar. Se Deus tem dado o seu dom do cântico, louve o Senhor. Venha fazer parte do Milagre, venha dar trabalho para o Maurício. Se Deus te deu o dom de hospitalidade, receba pessoas na sua casa. Porque Hebreus vai dizer que muitos, sem saber, receberam anjos na sua casa. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dos apóstolos. Obrigado a Deus, porque temos a Tua palavra que é viva e eficaz. Possamos, Senhor, viver essa palavra dia a dia, proclamar essa palavra, proclamar ao mundo que há uma única e viva esperança, que é Jesus Cristo. Que os nossos pés sejam os Teus pés, que as nossas mãos sejam as Tuas mãos, que a nossa voz seja a Tua voz, que os nossos braços sejam os Teus braços, e que possamos abraçar, cuidar daqueles que necessitam ouvir a Tua palavra. Igreja viva, igreja em movimento, não deixa de proclamar o Evangelho. Isso eu quero te convidar para finalizar esse culto dizendo: eu cantarei seu amor para sempre, em tempo, em fora de tempo eu cantarei. Vamos passar aqui para o culto aqui, ó. Cantarei seu amor para sempre, cantarei só na sua voz, para sempre. Cantarei seu amor para sempre, todos os dias. Cantarei seu amor para sempre. Os montes correm para o mar, eu vi de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua fúria. Me alegro por te vencer, levantarei assim as mãos, por teu amor que alcança. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Mais uma vez. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. E o que eu vou fazer? No coração, deixando a tua contra, eu me alegro por te pertencer.